Olá, gente linda que me assiste. Hoje eu vou continuar os vídeos falando de Arizona Wilder, que é uma ex-bruxa Illuminati e tem muito a dizer. Vamos lá? Essa é apenas uma parte de um documento muito extenso sobre os répteis assassinos conhecidos como Família Real da Inglaterra. Forte, hein? Já começou? Bom. Quero lembrar que é um documento muito grande, então eu tenho que ler, tá bom? Porque eu não quero perder nenhum detalhe. E que a princesa Diana descobriu sobre eles. Algumas pessoas podem achar isso totalmente inacreditável e chocante. Houve também dúvidas sobre se a Diana estava mesmo enterrada na ilha, ou se ela foi cremada, ou se ela passou por um ritual satânico após a sua morte, se comeram a carne dela, sei lá, né? Desse povo a gente pode esperar muita coisa estranha. Em 1998, a revista Star nos Estados Unidos citou que no Palácio de Buckingham tinha dito que ela estava secretamente cremada, de acordo com o relatório no Los Angeles Times. Ou seja, um jornal disse que ela foi cremada e outros dizem que ela foi enterrada numa ilha. Onde será que Diana foi de verdade? Ninguém sabe. Diana foi capaz de falar com ele sobre assuntos que não se atreveria a partilhar com mais ninguém por medo de ser apelidada de louca. É claro que Diana sabia sobre a verdadeira natureza genética da família real e do controle reptiliano. Seus apelidos para o índios foram lagartos e répteis. Ela costumava dizer com toda seriedade, eles não são humanos. Vocês se lembram de uma entrevista onde ela estava com medo, ela ficava olhando lá para dentro, toda hora dizendo que ela estava sendo ameaçada, que algo não estava certo, que eles não eram humanos. Aliás, muitos outros disseram, né? Britney Spears terminou o relacionamento com um dos príncipes aí, porque disse que ele não era humano e se transformou na frente dela. Quem mais? Porque somos humanos. Y los fascistas no son humanos. Tienen forma humana, pero no son humanos. Yo creo que una serpiente es más humana. Hugo Chávez foi convidado para um ritual lá em Coruja Grey, não sei o nome direito, e disse, eu não vou porque eu sou humano, eles não são. Morreu, né? Abriu a boca, morreu. E assim como muitos outros. Arizona Wilder lembra de um ritual que participou em Clarence House, a casa da Rainha Mãe. Rainha Mãe, toda vez que fala Rainha Mãe, tá falando daquela mais velha rainha da Inglaterra, beleza? Perto do Palácio de Buckingham, em que foi mostrada a Diana o que são realmente os Windsors. Aconteceu em 7 de julho de 1981, pouco antes de Diana e Charles se casarem no dia 29. Este período abrange os últimos 7 dias do ciclo Okak, de acordo com a lei esotérica e o ritual chamado O Despertar da Noiva. Tá em inglês, mas eu traduzi, tá o nome do ritual. Este é um ritual para todas as mulheres das 13 linhagens que estão em elevados cargos públicos para se casarem com reptilianos para produzir a próxima geração de líderes. Arizona diz que a rainha mãe, aquela velha, o príncipe Philip, que já morreu esses dias, o pai de Diana, Earl Spencer, e o príncipe Charles e Camilla Parker. Todos estavam presentes quando a Diana entrou na sala. Ela estava usando um vestido branco e uma droga tinha sido administrada nela. A Diana foi dito que não deveria considerar sua união com o príncipe Charles como um ato de amor, apenas para produzir herdeiros e nada mais. Camilla Parker foi sua consorte, não ela. Então essa Camilla é que tinha um caso com o marido dela e ela sempre pegou ligações estranhas, suspeitas, eu te amo, coisas assim, porque ela era um útero e nada mais. Arizona disse que o príncipe Philip e a rainha mãe, aquela velha, em seguida mudaram sua forma para répteis, para mostrar a Diana como eles realmente eram. Diana estava apavorada, mas demonstrava-se calma. E foi dito a Diana que se ela revelasse essa verdade, ela seria morta. O ritual também envolveu o uso de um pênis de ouro, Osíris, símbolo que foi usado em Diana para significar a abertura do útero. Gente, olha que demoníaco isso. Arizona disse que foi a forma e do tamanho dos répteis, com saliências de agulha, projetado para perfurar as paredes superficialmente da vagina e causar hemorragia. Gente, um pênis de ouro do tamanho e saliência e forma e tamanho de um pênis de um réptil. E o réptil é um gigante, vamos colocar assim, para causar hemorragia. Que coisa diabólica!
Agora as pessoas entendem porque Diana sofria bulimia, problemas emocionais sérios a partir do momento em que se casou com Charles. Tem como não enlouquecer com uma porcaria dessa. Diana disse à rainha mãe que era o poder por trás dos Windsors, mas Philip era subordinado na hierarquia à rainha mãe. A rainha mãe está ligada a uma longa lista de grupos da Irmandade e Sociedade dos Cavalheiros Templários de Londres. Ela é a maior que o esposo dela na hierarquia satânica. Diana costumava dizer que a rainha mãe era má. Na verdade, ela usou a palavra o próprio mal. Ela disse que odiava a rainha mãe e a rainha mãe a odiava. Claro, a única coisa que esse povo sente de verdade é muito ódio. A maioria das pessoas ficam surpresas ao ler isso, porque a rainha mãe se transformou na avó favorita da nação. Adorável, gentil, amável, senhora de idade e tal. Mas essa mulher não é o que parece ser. Diana disse que ela estava tomando medicamento Valium para tratar a sua bulimia. O que mais estavam dando? Drogas, disse Christine. Diana abriu seu coração sobre sua vida e o pesadelo que ela passava com os Windsors e que ela sabia sobre a agenda reptiliana. A rainha é muito mais velha do que as pessoas pensam. Para ser honesto, a família real não morre por um longo tempo. Eles têm apenas metamorfoses. É uma espécie de clonagem, mas de uma maneira diferente. Porque é lagarto, porque é sangue frio, daí a lenda dos Frankenstein. Por isso que tem Rainha Elizabeth I, Rainha Elizabeth II, Rainha Vitória VI, por causa disso, entendeu? O mesmo espírito vai reencarnando, entendeu? Só troca de pele. É mais ou menos isso. Os corpos são apenas diferentes vibrações elétricas e eles têm esse segredo. Essas ondas de rádio que realmente criam os corpos, eles são de sangue frio, eles são répteis. Eles não têm qualquer desejo de tornar a Terra perfeita, harmoniosa como poderia ser. Curar a Terra do dano feito, eles poderiam lidar com tudo isso, inclusive os gases nocivos. Significa que eles sabem o segredo da clonagem humana, de trocar de pele e de espírito, porque são tudo demônio, né? E eles poderiam fazer da Terra um paraíso, mas não querem, que é a lei da ordem através do caos. Eles estão vindo das entranhas da Terra. Para quem sabe de Terra plana já entendeu que eles vêm do abismo. Originalmente se parecem répteis, mas ficam iguais a nós quando saem através da vibração elétrica. Quer dizer, quando eles estão lá dentro do abismo, eles têm uma forma muito horrorosa, mas quando vêm para cá, eles têm uma forma mais agradável. Eles podem manifestar-se como eles querem. Todo o conhecimento tem sido retirado e colocado de volta de outra maneira. Sim, a Bíblia diz, né, que eles podem se transfigurar em aparências de anjos de luz. A rainha mãe é o sapo-chefe da Europa e eles têm pessoas como ela em cada continente. Ou seja, na América do Sul tem uma rainha ou um rei. Na América do Norte tem uma rainha ou um rei. Na Ásia temos uma rainha. Então, assim, eles têm domínios sobre continentes, tá? E cada continente tem o seu sapo-chefe. Não pense que a rainha mãe ou a rainha Vitória são pessoas diferentes. Pense nelas como a mesma pessoa que depois de um tempo teve que substituir o seu casaco. Ai, que estranho, gente. É como uma imagem holográfica. Somos todos minerais, água e vibração. Isso tudo é uma ilusão que estamos vivendo. Esse é o segredo. Você sabe quando a monarquia está caída? Não é o fim de tudo. Eles vão se manifestar em outra forma. Quando isso vir a público, não pense que eles vão vir para vocês com chifre, com rabo. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Não vão vir até vocês com dentes em forma de gancho para chupar o seu sangue. Não, o seu medo é a comida deles. Cara, esse negócio de medo ser a comida é algo tão demoníaco, tá bom? A razão que eles são tão ameaçados hoje é porque o poder mental das pessoas está voltando! Yes!
Quer dizer que no passado a gente via os dragões, os répteis, exatamente como eles são. Mas por causa do poder, o controle mental, do MK Ultra, das tecnologias, não sei como eles conseguem uma imagem melhorada, agora a nossa mente está voltando, ou está lutando mesmo com toda essa tecnologia para voltar a enxergar o que a gente já enxergou no passado. A gente tinha um poder visual, assim, espiritual, assim, sem comparação, que a gente não tem mais hoje, mas está voltando, tá bom? Este é o momento mais assustador para eles, mas isso não vai matá-los. Há longos séculos antes que seja terminado. Daqui a 1000 anos eles vão entrar em guerra contra nós. A diferença desta vez é que vai ser mais difícil para eles, pois vão ter que se contentar com menos e a Terra receber mais. Adoro! Enquanto a humanidade está galopando para a luz, eles são apenas pedaços patéticos de maldade que não vão ganhar. Tristes bestas, realmente patéticos. Yes, a humanidade está ganhando. E você que está acreditando nessa, que a humanidade vai perder seu pescoço e que vai ser a batalha final para eles, tá? O Cristo nosso é o anticristo deles, entendeu? A nossa vitória significa a derrota deles. Então, obviamente, está na hora deles se lascarem. Ai, que delícia. O conhecimento da metafísica tem sido capaz de captar o maior segredo, que os répteis em outra dimensão estão controlando o nosso mundo. Trabalhando através de corpos físicos que parecem humanos, mas não são não, tá? São frios geladinhos. E também o Winsons é um dessas linhagens reptilianas que conseguem essa energia através de rituais satânicos, ritos sexuais, sacrifício generalizado de criança. Eles precisam dessa energia que veio direto do Papai do Céu para continuar existindo, senão eles somem, né? Se você olhou para onde todos esses castelos são construídos, onde há instituição de caridade com o maior número de crianças de rua de terceiro mundo, sempre do lado de um castelo real, tem o quê? Um orfanato. Pra quê? A polícia não faz nada. Eles desejam a essência da vida das crianças, porque eles não podem continuar a manifestar-se sem a energia pura. A essência contaminada de nós adultos não vale nada para eles. Todos os rituais, as facas, sodomia, soa tão fácil para as pessoas para arrebatar um pedaço da sua alma. Christine também falou sobre os rituais sexuais e orgias envolvendo os Winsons. A palavra orgia vem do grego, orgia, que significa culto secreto. É um culto, a orgia? Interessante. Por isso que a gente vê tantos pastores e evangélicos que adoram uma orgia. Tem a ver com algo de castas, né? Aquilo é sagrado para eles. E para nós algo talvez bizarro e bem nojento. E se relaciona com os ritos sexuais das antigas religiões de mistérios. Os eleitos participam das orgias no palácio de Buckingham. Eram todos casais. Olha, não pode ser solteiro, tem que ser casadinho. Você sabe sobre o mordomo tocar o sino às 6 horas da manhã? Para que todo mundo volte para a cama. Não é para acordar o povo, é para o povo dormir 6 horas da manhã, depois dos rituais de orgia. Nada do que você pode pensar pode ser tão desagradável como elas realmente são. Diana costumava dizer que se o mundo soubesse do que eles gostavam, o mundo não gostaria deles. Tudo sobre eles é ritual, é pompa, é cerimônia. Gente, a rainha, quando bota a bolsa em cima da mesa, ela tá falando pro seu segurança, me tira daqui, não tô gostando de ficar aqui, o assunto tá chato. Quando ela põe a bolsa no colo, já significa outra coisa. Quando ela põe a bolsa no chão, tudo é ritual, cerimônia e pompa. Arizona Wilder revela que sua família foi parte da linhagem híbrida e por esse motivo, devido às suas habilidades psíquicas, foi por ele ser escolhida como uma espécie de sacerdotisa, que se chamava Mãe Deusa, de modo a realizar sacrifícios humanos para a fraternidade global durante os rituais. Rituais estes, inclusive, realizados para a família real britânica e George W. Bush. Além disso, os demais reptilianos, isto é, que um dia planeja vir de fora, mentira, não vem de fora não, vem de outra dimensão. Estão preparando para penetrar na nossa dimensão. Segundo ela, preste atenção nisso, estou prestando. Esses seres viriam da 4ª dimensão, povoada por aquilo que nós denominamos demônios. Eles não chamam de demônios, mas é da dimensão dos demônios que estão vindo à Terra, esse povo. Arizona viu rituais satânicos no castelo de Grimsby e Cheapside, na Escócia, não sei falar esse nome.
a casa de infância da rainha mãe e também Balmoral, residência escocesa da rainha. Cara, ela tem residência em tudo quanto é lugar desse mundo, castelo em tudo quanto é lugar desse mundo. A obsessão da fraternidade com a Escócia, disse ela, é porque há muitas entradas para o interior da Terra onde os reptilianos físicos vivem. Gente do céu, cada castelo está tampando a porta de onde esses répteis já cavaram, né? Os tatus já cavaram a terra. Por isso que às vezes engolem prédio inteiro, do nada cavam um buraco enorme e os cientistas, ninguém toca no normal. A terra é seus mistérios. Por causa disso. Muita passagem aqui embaixo, muito túnel, não é isso? Do abismo para cá. Gente, a terra plana, quando você descobre a terra plana, vem um monte de coisa à beira d'água. Ela diz que durante os rituais de sacrifício, a rainha usa uma capa de tecido de ouro incrustado com rubins e ônix preto, cálice incrustado com pedras preciosas, significando a sua classificação Illuminati na Irmandade. Ela é a maioral, tá? A deusa mãe tem medo do homem com o codinome Pindar, ou Pendor, o Marquês de Libeaux, que é o maior que ela na hierarquia satânica. Opa! Tem um satanás maior do que a rainha da Inglaterra. Um ex-escravo diz ter visto a rainha ser agredida fisicamente por alguém acima dela na hierarquia satânica. Cara, se eu cruzasse o caminho dela, ela mesmo dava um jeito. Arizona diz que Pindar é o verdadeiro pai de Charles. Cara, tem semelhança, repara. Ela disse que as vítimas de sacrifícios usados nos rituais em castelo de Glamis são, na sua maioria, com menos de 5 anos de idade. E as cerimônias são vigiadas por membros da Black Watch, na Escócia. Aqueles soldadinhos que usam saias. Ela também confirmou que Lord Mountbatten era um pedófilo e que os Windsors são reptilianos em forma humana. Cara, todo mundo aqui é pedófilo, todo mundo aqui é canibal. Qual é a novidade? Aqui está, em resumo, apenas algumas coisas que a Arizona disse sobre a família real. A rainha mãe é fria, uma pessoa desagradável. Nenhum dos seus companheiros confiavam nela. Reptilianos têm sido vistos mudar de sua forma durante o sono. Chamam-lhe de Rainha Negra. Lembro-me dela empurrando uma faca em alguém numa noite onde 2 meninos foram sacrificados, um de 13 e outro de 18 anos. Gente, eu sempre quis ver os meus namorados dormindo. Eu acordava de noite para olhar para a forma deles. Sei lá, eu sou assim, estranha. Você precisa esquecer que a rainha parece ser uma velha frágil. Quando ela se transforma em um reptiliano, ela se torna muito mais alta e forte. Alguns deles são tão fortes que podem arrancar um coração quando mudam de forma. Eu vi ela sacrificar pessoas, comer suas carnes, beber seus sangues. Quando ela muda de forma, ela fica com a cara alongada, como se tivesse um bico, e uma cor branco apagada. Branco apagado é cor de espírito. Os olhos são amedrontadores, tipo uma pupila assim de gato, e ela é muito agressiva. Eu vi o príncipe Charles mudar para a forma reptiliana e fazer todas as coisas que a rainha faz. Eles não se importam de serem vistos fazendo isso, pois quem vai acreditar nessas coisas? Agora o povo vai, tá? O povo tá despertando. Vai acreditar sim. Há muita rivalidade entre eles, para quem começa a comer parte do corpo e quem começa a absorver o último suspiro da vítima e roubar sua alma. Cara, pense numa criança ali sendo sacrificada, com a jugular cortada, sangrando, lixando sangue, e eles chupando aquele o último suspiro. Eles precisam disso. Suspiro vem do Papai do Céu, né? Para eles continuarem existindo. Que coisa horrorosa. A realeza são alguns dos piores. Na medida em que desfrutar o assassinato, apreciar o sacrifício, comer a carne, são os piores, todos eles. Dada a evidência que apresentei nesse capítulo sobre o plano de fundo para o assassinato da Diana, eu não fiquei surpreso ao ouvir isso. A deusa mãe recordar o seguinte sobrenome, Al-Fayed. Ou seja, aquele namorado, Mohammed, que ela arrumou lá do Egito, acho que é do Egito, sei lá, um islâmico lá, ele estava envolvido, tá? Ninguém está surpreso por isso. Eu vi Mohammed Al-Fayed em um ritual no castelo na Bélgica em 1980. Ou seja, ela morreu em 1997, 17 anos antes eles já estavam fazendo o ritual da morte da Diana. A rainha mãe também estava lá falando com ele. E eles estavam todos juntos nisso. O assassinato de Diana havia sido planejado ao longo do tempo, provavelmente desde o nascimento dela.
Que desgraça, cara. Em 1980, foi colocado o símbolo da tocha flamejante no túnel Ponte de la Alma, onde ela morreu. Arizona disse que Diana era um produto do programa de transtorno da personalidade múltipla. Eu sempre soube que transtorno de personalidade, narcisismo, border, não importa, é uma programação mental. E é mesmo! Teria começado antes que ela completasse os 5 anos de idade. Ela passava de uma pessoa muito tímida para uma pessoa realmente social. A bulimia, os cortes em si mesma são todos sinais de um transtorno de múltipla personalidade. Concordo. Ela disse também que Diana ficou grávida de 3 meses quando ela morreu. Todo mundo sabe que ela estava grávida, mas ela disse que não era de Dodi Al-Fayed, e sim era do Pindar, ou do Pendor. Inclusive, o seu filho, ela foi inseminada artificialmente, tá? Pelo Pendor, quando teve o seu filho William, o bebê loiro de olhos azuis, e nasceu no solstício de verão. Eu queria dizer que não é que eles não casam com ninguém e não contaminam o seu DNA. É porque só existe um macho alfa ali dentro, é o tal do Pendor, ou do Pindar, e ele que tem que engravidar todas as mulheres. O simbolismo de Osíris, Ísis e Horus no túnel Ponte de la Alma. Naquela noite também foi confirmado por Arizona. Diana era Ísis, Dodi Al-Fayed era Osíris e a criança Horus. Canalhas, 1000 vezes. Fizeram um triplo assassinato em homenagem aos deuses pagãos da Babilônia. Gente, vocês percebem como que a Babilônia reina até hoje? É muito chato isso, cara. Vênus, Ísis, Diana, Semíramis, é tudo a mesma porcaria. Eu não acredito que eles simbolizavam o nascimento de uma criança, como o nascimento era a idade de Horus, que começa no ano de 2000. Isso significa que a nova ordem mundial, a era de Horus, a criança terrível, a criança que foi assassinada é a criança terrível. Então nós somos a última geração, né? Por quê? Horus era a última geração, a geração da nova ordem mundial, e ele é o último, ele era o bebezinho. Ela disse que foi consagrado certos líderes de alto escalão da Irmandade Illuminati na consumação do ritual. Foi um ritual aquilo. Ela disse que a partir da sua longa experiência em rituais, ela tem certeza que o corpo de Diana, foi consumido também. Provavelmente, eu pergunto, o que Tony Blair e Royals estavam fazendo se reunindo no castelo de Balmoral imediatamente após a morte da Diana? Bom, o que eles estavam fazendo? Devia estar comendo, né? Um bebezinho ali, ó, sanguinho novinho, os vampiros pira. E por que não levaram ela para o hospital, que era 10 minutos ali a pé? Não, 2 horas depois que apareceram com ela. Primeiro ela foi pro castelo para ser canibalizada. Oh, meu Deus. Outra parte do ritual era que Diana era loira de olhos azuis. Arizona tingiu o cabelo para quebrar o feitiço, porque a maioria dos escravos da monarquia tem cabelos loiros e olhos azuis. Não havia olhos azuis nesse planeta até que os extraterrestres vieram. Sempre soube disso, cara. Túnel Ponte da Alma, o local sacrificial. A verdade está nos símbolos colocados de propósito para os iniciados reconhecerem. Por exemplo, quem é iniciado em sociedade secreta, viu? Bateu na pilastra 13, no subterrâneo, e com a tocha Illuminati em cima, opa, foi consumado um sacrifício. Deu para entender? A cidade de Paris foi construída pelos Merovígios, ligação direta com os anos caídos. Uma dinastia que governou a França na era medieval por muitas gerações. E a religião merovígia era o paganismo, claro, culto a Diana. O túnel Ponte da Alma é um local sagrado dedicado a Diana Moon, não a princesa Diana, a Semíramis, a Ísis, a Vênus, a Diana, a mesma prostituta, onde eles costumavam fazer sacrifícios, os cavaleiros templários, no subterrâneo. Era de extrema importância que a vítima morresse no interior do subterrâneo. O assassinato da Diana foi uma reencenação da antiga tradição pagã. Pouco depois de Diana ser morta, Raylan Allan, pesquisador da história esotérica dos anos 70, ele escreveu um livro intitulado Diana, Rainha dos Céus, Ponte da Alma,
Ponte das Almas, que revive os sacrifícios merovígios. Nossa, cara, que ridículo. Se você conhece um pouco sobre o simbolismo oculto, uma tocha montada em um pentagrama negro pode fazer o seu radar identificar. A tocha é o símbolo supremo dos Illuminatis. As pessoas que adquiriram o conhecimento secreto da ordem oculta. Essa tocha é uma réplica exata da Estátua da Liberdade, que foi colocado lá em 1989 como um presente. Portanto, este não foi colocado como um tributo à princesa Diana. Depois da morte dela, observam-se vários memoriais e flores que foram colocados, incentivando a população a adotar aquele marco oculto como um memorial. Ou seja, aquele lugar já era um local de sacrifício de seres humanos, um local de rito, de culto. Então era um local sagrado. Então eles forçaram a população, entre aspas, matando uma pessoa muito querida para que eles homenageassem aquele local, colocando flores, presentes, tá? Todos os anos, a deusa do céu, a rainha do céu, que na verdade não tem nada a ver com a princesa Diana. Olha a sacanagem. A maior latifundiária do mundo, claro, que é a rainha Elizabeth II. Ela é proprietária de cerca de 6.600 milhões de hectares da terra, 1/6 da superfície da terra não oceânica. Gente, eu me lembro do versículo, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Cara, a velha é muito rica. Ela tem 1/6 da terra, sabe o que é isso? Tudo é dela. Ela é a única pessoa no mundo que possui países inteiros. Países que não são do seu próprio território nacional, como Noruega, Bélgica, Dinamarca, etc. O valor da propriedade da sua terra fica em 17, não sei falar isso, 000. Isso faz dela o indivíduo mais rico do mundo. Tem um livro que foi retirado da Bíblia, que se não me engano, é Apocalipse de Baruque, que foi colocado como livro apócrifo, tá? Foi retirado dos cânones sagrados. E nesse livro diz que Papai do Céu se aborreceu tanto com os demônios que colocou a eles uma aparência horrorosa, monstruosa. E assim também os perdidos nos fins do tempo vai adquirir a mesma aparência monstruosa e horrorosa. Quando que os salvos, eles vão ter uma aparência de luz, de brilho, de glória, de resplendor, como a luz do firmamento, como os próprios anjos. Gente, eu sonho em ver esse acontecimento. Eu sonho em participar dessa realidade, sabe? O que me machuca muito nessa terra é ver que as pessoas ruins usam máscaras lindas, máscaras de pastores, máscaras de médicos, máscara disso, máscara de boa mamãe, máscara de boa vovó. Como essa senhora mesmo é um monstro, tá? Assassina pessoas, crianças, bebe sangue, come carne humana. E pra todo mundo é aquela vovozinha tão coitadinha. Mesma coisa o papado, né? O papado se tomba em cima daquele trono lá, todo cheio de ouro, e fica com carinha. Gente, pelo amor de Deus, né? Bom, esse é um vídeo muito longo, ficou muito extenso, ficou maior do que eu gostaria. Mas escreve aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Você acha realmente que uma pessoa pode ter uma aparência desagradável, tipo monstruosa? Veja esse vídeo que eu vou deixar aqui no finalzinho, um ex-reptiliano, e ele confirma tudo que eu tô falando. Beijo no coração, fica com o Papai do Céu e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!